TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos chegando com o nosso Metrô Esportivo, como sempre, às 13 horas e 10 minutos. 13 e 10, tá? Não esqueçam o nosso horário desde segunda-feira que ele mudou. Ele era 13h30, veio para 13h10 desde segunda e assim será 13 horas e 10 minutos. E hoje, sexta-feira, vamos conversar. Hoje é dia de Marco Oliveira, né? Conversar aqui conosco, principalmente sobre o jogo do ABC na próxima segunda-feira. O ABC, que joga segunda-feira, vai enfrentar a equipe do Remo. O ABC Futebol Clube, que vive um momento, sabe aquela história meio barro, meio tijolo? Copo meio vazio, meio cheio? É mais ou menos isso. Você tanto pode encher o copo como esvaziar. Você tanto pode ser barro como tijolo. O ABC está nessa. Se o ABC vence o Remo, dá uma respirada, porque chega aos 12 pontos, né? E aí fica a 10 de garantir permanência na Série C do ano que vem. Qualquer outro resultado vai complicar e muito a situação do ABC Futebol Clube, até porque, não esqueçamos, Série C são apenas 19 jogos. Marcão, boa tarde. Quais são as novidades pelo ABC Futebol Clube? Quem deve ser o substituto do Pedro Felipe no compromisso contra o Remo? Boa tarde, Marco. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos amigos ligadinhos aqui no Metrô Esportivo. Pedro, olha, o treinador Roberto Fonseca, ele pode optar pelo Lima, tá? Entrando no meio campo e adiantando aí o jogador Eric Varão. E aí ele mantém o sistema. O ABC precisa da vitória. Nesse jogo contra o Volta Redonda, o ABC acabou perdendo, merecia ter ganho de 3 ou 4, mas acabou perdendo. E o técnico Roberto Fonseca precisa. A volta do Matheus, a ala direita já deve ser, ele já deve entrar de cara nesse jogo contra o Remo. O ABC precisa da vitória. Esse jogo contra o Remo estava para ser feito no Arena das Dunas, foi até cogitado, mas depois da derrota, aí não, ficou. Continua a promoção de ingressos e o técnico Roberto Fonseca tem que determinar a equipe com a vitória nesse jogo de segunda-feira, às 20 horas, no Frasqueirão, Pedro. Ô Marcos, o Matheus, será que ele começa a partida? Porque o Felipe vem sendo um dos melhores jogadores do ABC. Por que seria que o Felipe seria sacado da equipe, por exemplo? Poderia ser para ter uma nova conotação ali na ala direita. Eu gosto do Felipe também. Mas o Matheus já provou que é um bom jogador e ele está nas graças da torcida também. Agora, pode ser que ele não entre de cara, mas pode ficar no banco e seja uma das opções para o segundo tempo. No jogo contra a equipe do Volta Redonda, todo mundo achou que o técnico Roberto Fonseca demorou a mexer na equipe. Já deveria ter mexido no primeiro tempo ainda, no intervalo do primeiro para o segundo tempo. A entrada de Alisson, a entrada inclusive do Juan, tudo deveria ter sido feito já no intervalo. E a torcida achou que o técnico demorou muito, Pedro. Marcos, outra coisa, você falou que o Lima pode substituir o Pedro Felipe. Com o Lima, a equipe não ficaria muito defensiva, não? Porque, veja só, ele tem Juan, Daniel Cruz, o próprio Alisson, o David Ribeiro, que ele colocou contra o Figueirense. Ele tem um leque de opções. Na hora que ele coloca o Lima, ele praticamente vai jogar com 4 volantes e um meia de ligação, que é o Gabriel, e apenas um atacante, que é o Gênison. Quer dizer, a equipe não ficaria muito defensiva, não, Marcos? Não, porque aí o caso, ele teria mais controle ali no meio campo, né? Aí ele adiantaria o Eric Varão, que tem chegado muito bem na área, tem chutado a gol, mas eu acho que ela adiantaria, para não mexer muito na equipe, entendeu? Aí poderia também. Não, o Alisson não entraria de cara, Pedro. Acredito que o Alisson seria a opção para o segundo tempo. O Juan talvez poderia ser, Daniel Cruz seria o mais indicado, porque aí teria o Gênison e o Daniel como um jogador de velocidade. Também seriam as opções do técnico Roberto Fonseca. O grande problema do Alisson é que ele não aguenta, né, jogar hoje a 90 minutos, pelo menos tem sido assim todas as vezes que ele tem entrado. E ainda com relação ao ABC, Marcos, ainda se fala em novas contratações no ABC ou não?
Fala-se assim, Pedro, o ABC está no mercado, jogadores que podem chegar. Há o problema daquele menino lá do Maranhão, né, o Adeilson, que ainda não ficou decidido se ele vem ou não, é um meia também, que entraria muito bem ali no meio-campo do ABC. Mas o ABC continua no mercado, mas como diz o diretor, o ABC não vai fazer loucura para trazer jogador e ficar pendurado depois para pagamento do jogador. O que aparecer e que tiver preço razoável, o ABC vai contratar sim, continua ainda no mercado. Pode aparecer novos nomes aí nas próximas semanas, Pedro. É complicado, porque na realidade o ABC vai precisar do mercado e faltando aí a pouco mais de 10 jogos, né, para o término dessa competição. Ainda com relação ao ABC, para finalizar o ABC, Marcos, se comenta lá no ABC Futebol Clube sobre quem será o candidato da situação, no caso a sucessão do presidente Bira Marques ou não? Pedro, nomes existem, você sabe que existem, né? Aquele disse-me-disse, mas o nome forte ainda continua sendo do vice, né? Então, é o nome que é preferido do presidente Bira Marques, né? Ao Fred Menezes. Então, assim, o nome forte ainda continua o Fred Menezes, mas existem especulações. Existe a ala contrária também que quer entrar na jogada. Mas, para mim, o Fred Menezes ainda continua sendo um nome forte para a presidência do ABC. Ele já disse que não quer, mas eu acho que uma conversinha no pé de orelha ali com o presidente Bira Marques ele pode até tomar. Mas outros nomes já estão começando a ser fluídos, já no meio ali da diretoria e da própria torcida, Pedro. Olha, Marcos, eu acredito que o Fred Menezes nem conversa de pé de orelha resolve. Eu conversei com ele e ele deixou muito claro: Pedro, eu aceito qualquer coisa, menos ser candidato a presidente. Eu não tenho tempo, não adianta, eu não aceito de forma nenhuma. Na oposição, aí sim já existe a possibilidade de ter o Ricardo Couto, né, como candidato à presidência pela oposição, né? Mas vamos aguardar um pouquinho mais para ver isso aí. Marcos, em relação àquele projeto ABC, existe alguma novidade? Olha, Pedro, a gente fica pegando notícias aqui, notícias ali. O projeto continua, Pedro, mas nada em definitivo. Tá? A SAF portuguesa lá fez uma proposta, ficaram de estudar, mas, olha, nada que a gente possa falar assim, olha, existe sim uma notícia para a torcida. Não, eu preferia não falar nada sobre isso, porque, inclusive, quando você vai conversar, as pessoas escorregam. Não é bem assim. Não, negócio de SAF por enquanto ainda não é. O outro fala, está sendo estudado, então a gente não sabe nada disso. O presidente Bira Marques você conhece muito bem e ele fica sempre se safando, né, Pedro? É verdade. Marcão, vamos para o América Futebol Clube, porque o América só joga na outra quinta. Mas ontem o América foi beneficiado, como os demais clubes que estão ali na luta, né, pela classificação, também foram, porque o Atlético Cearense jogando em Campina Grande apenas empatou em 1-1. Foi um bom resultado para o Atlético, ninguém discute isso, empatar com 13 lá não é fácil. Mas foi um bom resultado para o América, para o Iguatu, para o Souza e para o Santa Cruz também, porque o Atlético não descolou tanto, chegou aos 16 pontos. Com isso, o América vencendo o Souza, o América pode até mesmo, Marcos, chegar aí à terceira colocação da competição, né, Marco? Olha, o técnico Marquinhos tem um bolo na mão. Ele tem um bolo. Esse bolo pode ser um bolo de aniversário, também pode ser um bolo de despedida. Então, o que fala é o seguinte, o Marquinhos tem colocado o time bem, entendeu? O time, esse posicionamento do América não foi o que esperava. A vitória que tinha contra o 13 seria muito importante, e não aconteceu. Mas tudo isso o América tem. Foi beneficiado, mas o América precisa dele próprio. Não pode ficar contando com o resultado dos outros. O América vencendo, como você disse, ele pode chegar até a terceira colocação e ficar ali no bolo dos 4 primeiros. Mas o Marquinhos tem que atenuar para que o América não tenha jogadores expulsos por besteiras e também não tomar tantos cartões amarelos. Agora, precisa vencer ou vencer, né, Pedro? É verdade. Marcos, o América Futebol Clube contratou 3 jogadores, né, nesses últimos 15 dias. O Thiaguinho,
Ricardo Bueno e o Luíde. Luíde sem jogar desde abril, jogou agora 15 minutos. Ricardo Bueno chegou machucado, dizem que está se recuperando e que pode aparecer inclusive contra o Souza. E Thiaguinho só joga dia 10 de julho. É isso que nós chamamos de reforços, Marcos? Não, aí são pacotes estranhos. A torcida também começou a cobrar. Que jogador é esse que chega? Um machucado, outro que só pode jogar daqui 30 dias, o outro que ainda está sem jogar há quantos meses? Não são reforços, Pedro. Isso aí são jogadores enfiados no América que não trazem resultado. Se trouxerem, quero que corte a minha língua. Mas porque se o América está precisando de jogador para atuar hoje, não são esses jogadores que vão atuar, né? É mais um problema para a diretoria do América com relação à torcida, que não está muito feliz com a SAF, hein, Pedro? Verdade. Agora, Marcos, um outro detalhe chamou a atenção ontem. O Potiguar falou da possibilidade de jogar no Frasqueirão a sua partida contra o América. A partida está programada para ser jogada no Edgarzão, lá em Açu. Mas o Potiguar colocou o Frasqueirão também como mando de campo dos seus jogos. A pergunta é a seguinte: ontem mesmo nas redes sociais, alguns torcedores do ABC já chiavam a barbaridade, e do América também. Só que o ABC não tem nada a ver com isso. O ABC tem um estádio que aluga ou não a quem quiser. Aí eu pergunto, se porventura Potiguar disser, não, eu vou jogar assim no Frasqueirão. Fiz um acordo com o ABC, cheguei a um valor financeiro, vou jogar no Frasqueirão. O que é que o torcedor do ABC ou do América pode fazer, Marco? Não pode fazer nada, porque o mando de campo daí é do Potiguar. Então, assim, o ABC aluga o campo, você falou muito bem. Quem pagou tem direito. Agora, a torcida vai ou não, aí é um problema da torcida. Ah, porque o campo é do ABC. Não, aí o campo está sendo do Potiguar, não do ABC. Não vai ter torcedor do ABC, não vai. Pode até ter torcedor do ABC ir lá só para ver o jogo. Mas isso aí não tem nada a ver, não, Pedro. Não acredito que isso vai importunar. Mando de campo, de quem que é? Do Potiguar. Então ele comanda onde quiser, a Sul ou no Frasqueirão, Pedro. Não tem nada a ver, não. É verdade. Marcão, para finalizar com você, ontem nós tivemos a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 2-0 no Rio de Janeiro. Com este resultado, o Flamengo reassumiu a liderança do campeonato. Detalhe, o Flamengo jogando aí com 4, 5 jogadores reservas, porque os seus titulares estão disputando Copa América, vários deles. O Varela, o Arrascaeta, o Dela Cruz, né? Todos esses jogadores são jogadores que foram convocados e estão fora. Mesmo assim, o Flamengo está passeando em relação aos demais clubes. Nenhuma novidade não, né, Marcos? Novidade, na realidade, é o Z4, lá embaixo. Olha os 4 clubes que estão hoje no Z4. Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Se você juntar esses 4 clubes, Marcos, eles devem ter aí, por baixo, juntando eles 4, uns 20 títulos nacionais, aliás, uns 30 títulos nacionais entre Copa do Brasil e Série A, viu, Marco? Olha, Pedro, você falou muito bem. Vasco, Fluminense, Cruzeiro Grêmio e Corinthians. Cruzeiro e Corinthians. Cruzeiro e Corinthians. Brincadeira, o Z4, hein? Da pessoa se cair esses 4 aí, Pedro. Seria uma brincadeira. Não, mas o Flamengo está passeando porque tem o time. O time está bem, o Tite comanda muito bem a equipe flamenguista. E os jogadores que entraram no lugar dos que estão servindo a seleção estão dando conta do recado. Então não há novidade nenhuma. O Flamengo está passeando, tá? Eu gostei também muito do time do Bahia. Tá? Mesmo perdendo o jogo, o time do Bahia deu muito trabalho à equipe flamenguista. Mas o Flamengo está líder lá, tranquilo, Pedro. Não precisa mais nada, não. É só esperar. Eu acho que o Flamengo... eu acredito que o Palmeiras ainda possa ter uma reação, entendeu? Um deles que vem, assim... começando a crescer dentro da competição, e Palmeiras é Palmeiras, né, Pedro? Agora, Marcos, surpreende também, por exemplo, o Atlético Mineiro tomou 2 goleadas, ontem tomou mais uma do Vitória, né? Tomou no final de semana do Palmeiras, quer dizer, em 2 jogos o Atlético tomou 8 gols. É uma surpresa negativa o Atlético Mineiro, né, Marco? A surpresa sim, porque o Atlético não é time de levar goleada, outra coisa, não perder 2 partidas em seguida. Alguma coisa deve estar acontecendo lá nos bastidores mineiros. Mas acredito que
o Atlético já vão para essa próxima rodada aí já com a vitória, porque é um time de vitórias e o Hulk tem que comandar lá, Pedro. Mas é decepcionante. Não só o Atlético, como esses 4 últimos aí do Z4, isso está deixando muito torcedor com a pulga atrás da orelha. Beleza, Marcão, valeu, um grande abraço para você, um ótimo final de semana e segunda-feira nos encontramos lá no Estádio Frasqueirão, tá bom, Marco? Isso mesmo, Pedro, um abraço para você, para os torcedores ligadinhos no Metrô Esportivo, ao Java França lá na Rádio Trampolim, Jeová, toda a galera curtindo aí. Uma boa tarde para você, um bom final de semana. Valeu, Marcão. E olha, o Marcos falou aqui, vamos mandar um abraço aqui, presidente Rui Barbosa, um grande abraço, né, o eterno presidente do ABC. O Diógenes Bernardino está aqui, a Vandir Prachedes também. Moisés, grande Moisés, seu Mó. Um abraço ao Aldemir Faustino, valeu. Alexandre, lá na STTU, valeu, Xandão. Alexandre, Carlos Alfredo, Sérgio, Marquinhos, Farias, essa turma toda aí que fez direito comigo aí, eu fiz direito com esse pessoal, gente boa, todos eles. Carlinhos do Gás, um abraço. Bosca Afonso, um abraço. Meu zagueiro Eider, lá na minha pelada, e meu goleiro Gil, um abração para vocês. Rodrigues Neto, meu diretor da TV Câmara, um abraço. Mara Rochelle, um beijo, Mara, muito obrigado também. Paulo Tarcísio Cavalcante, Alexandre Cavalcante, Poti Cavalcante, um abraço. Jailton, meu lateral, Júlio César, meu lateral esquerdo, Jailton é o direito. Aderson, professor de Direito Tributário, foi meu professor lá em 2012, gente boa. Cátia Cristina, triste com o Vasco, com o Corinthians, 2 clubes que ela torce na zona de rebaixamento, infelizmente, né, Cátia? Beijo, viu, Fátima, para você também lá em São Gonçalo, Mazo lá em Ponta Negra, um abraço, Mazo. Túlio José, grande Túlio, um abração para você, meu amigo. Marcos Luzia, Múcio Luzia, um abraço, Manuel Belo, valeu, Manuel Belo. Meu amigo Tomate, lá em Macaíba, João Batista também em Macaíba. Meu amigo Tomás Sena, futuro vereador. Já foi vereador 3 vezes, presidente da Câmara, e agora está voltando novamente a ser vereador lá em Macaíba. Grande Sena, um abraço. Ítalo Prachedes, um abraço. Marcelo Almeida, valeu, Marcelão. Um abraço para você também. Meu amigo Delto, torcedor do ABC. Castilho Sávio, torcedor do América, valeu, Castilho. Hernani, Carlinhos e Savinho lá no 668, um abraço para vocês. Geraldo Júnior, tá mandando um abraço para mim, outro para o Marcos, valeu, Geraldo. Os alecrinenses, Josemar, ontem encontrei Josemar, rapaz, no shopping. Josemar, um abraço para você, torcedor do Alecrim, ó. Josemar, Orlandinho, Washington Fernandes, Daniel, Fran Rocha, Domingos Sávio, Betinho, todos os torcedores do Alecrim Futebol Clube, Ranieri, grande Ranieri, torcedor do ABC, meu amigo Ailton Medeiros, grande Ailton, encontrei com o Ailton também, no shopping, torcedor do ABC e torcedor do Botafogo, conversamos quase meia hora sobre o Botafogo de Ailton, né, Ailton? Um abraço, meu irmãozinho, eu quero muito bem Ailton, cara que eu gosto, rapaz, é desse cara que diz na bucha, não tem arrudeio não, adoro pessoas assim. Meu amigo Nelson Araújo, ontem tomei um café com o Nelson Araújo, torcedor do ABC, Nogueira, lá em Nova Cruz, Beto, grande Beto, aqui dos 50 e 60 aqui em Parnamirim, Neto Pontes também, um abraço, Neto. Quem tá mais aqui, meu amigo Dido, torcedor do ABC, valeu, Dido, um abraço para você. Francel, grande Francel, rapaz, um abração, obrigado, viu, amigo. Rodrigo aqui em Parnamirim, suas netinhas, a Eloá, né, grande beijo para Eloá, tá bom, Rodrigo? Um abração também, viu, amigo? Carlos Mota tá aqui, Wellington Lula, Anselmo, Toninho Gomes, Ribamar Cavalcante, Getúlio Medeiros, essa turma boa aí que faz a imprensa do Rio Grande do Norte. Carlos Gutenberg, o Berguinho, um abraço também. Ocivaldo Félix, valeu, Ocivaldo. Meu amigo Igor César, recebi sua mensagem, viu, Igor? Parabéns, assumiu o Rio Grande, né? Uma equipe que vai disputar a 2ª divisão. Igor, um abração, viu, amigo? Muito obrigado. Edmilson, grande presidente da AGAP, um abraço também. Edivan Rodrigues, está todas as minhas redes sociais, ele participa, um abraço. E a todos vocês que estiveram comigo. Lembrando a vocês, durante todo o dia, vocês nos acompanham através do @Portal Metro News. Está aí, ó, @Portal Metro News. Pedro Neto, Roberto Costa Lima, Alana, Cassiano Vidal, estamos aqui diariamente, tá bom? E eu volto às 18 horas falando sobre futebol nordestino no nosso Nordeste News. Um abraço, pessoal, um ótimo final de semana e até segunda-feira. TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.